o dia que a Honda assinou a sentença de morte de um piloto. A gente está acostumado a ver a Honda hoje como a clássica fornecedora de motores que estava aliada com a Red Bull, antes deles darem de presente toda a estrutura de montagem de motor para a Ford se aproveitar em 2026. E alguns anos antes eles também eram uma equipe própria, antes deles entregarem quase que de graça toda a estrutura para Brown e para Mercedes dominarem a categoria. Basicamente a Honda é o corno manso da Fórmula 1. Mas a montadora japonesa já esteve vinculada com a categoria lá nos anos 60, quando eles construíram um carro que era literalmente uma bomba relógio, apenas esperando para saber qual seria o piloto azarado que sofreria as consequências. E o pior de tudo, a equipe inteira sabia disso, mas eles esconderam essa informação e por conta disso assinaram a sentença de morte de um piloto estreante na Fórmula 1. Hoje eu vou contar para vocês a história de como a Honda assassinou um piloto. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a Honda começou a se estabelecer no mercado como uma montadora de motos. E por volta de 1964, eles eram tranquilamente uma das maiores marcas de moto em todo o planeta, chegando inclusive a fornecer motos para o Mundial de MotoGP. A empresa fortemente acreditava que o automobilismo era uma forma de promover a sua marca no mercado internacional. E eles não estavam errados. Isso fez com que a Honda se tornasse uma marca cada vez mais consumida dentro do mercado europeu. E o presidente da companhia, Soichiro Honda, começou a perceber as limitações que teria ao ser apenas uma empresa de motos em um mercado cada vez mais globalizado. Em 1963, eles lançaram o primeiro carro Honda da história, já com o plano de usar a Fórmula 1 como meio de se promover. A ideia era produzir 100% do carro em sua fábrica, algo que somente a Ferrari e a BRM faziam. Literalmente a única coisa que não era japonesa nessa equipe era o piloto americano Ronnie Buckman, que também foi escolhido a dedo pela equipe a fim de fortalecer a marca no mercado americano. Caixa de câmbio, motor, chassi, tudo seria produzido no Japão, como uma forma de mostrar ao mundo a força japonesa. E eles mostraram toda a sua potência de um motor Fiat Marea com o RA271, um carro lento, pesado, inconstante e o pior de tudo foi que eles ainda atrasaram na entrega do projeto. Sabe aquele ditado melhor feito do que perfeito? Nesse caso era melhor nem ter feito. Ronnie correu 3 etapas na temporada, abandonando 2 e terminando a outra em 13º. Eles nem chegaram a ser classificados no campeonato. Já em 1965 a história foi outra. Dessa vez com 2 carros inscritos e mais um piloto americano, Rich Ginter, a Honda teve uma performance bem melhor, terminando 4 vezes na zona de pontuação, com Ginter inclusive vencendo o GP do México. É claro que o Jim Clark, o Graham Hill e o Jack Stewart todos abandonaram a prova, enquanto o John Surtees nem chegou a correr ela, mas ei, é uma vitória, certo? E por conta desses bons resultados, para 1966 a Honda queria mais. Nessa temporada houve uma mudança no regulamento dos motores e os japoneses tiveram uma demora para conseguir entregar um projeto funcional. Quando finalmente conseguiram produzir ele não encaixava no carro. Demoraram ao todo 7 etapas para finalmente ter um carro pronto, num campeonato de 10 corridas. Mas eles ainda conseguiram terminar em 4º lugar na última etapa da temporada. Para 1967 eles finalmente dariam o braço a torcer e fariam uma parceria com a Lola para a construção do chassi, além de demitir a dupla americana e trazer o campeão mundial John Surtees. E apesar de novo entregarem o carro atrasado, agora eles pareciam finalmente estar indo para um caminho certo. Surtees teve em mão uma máquina mais consistente, que ele conquistou uma vitória e um pódio, lembrando que eram só 11 corridas na época, então isso é bastante, ainda mais considerando a Honda como meio de pelotão. E encheu a equipe de esperança para 1968, mas ninguém esperava o que estava para acontecer nessa temporada. Quer dizer, ninguém com exceção da Honda, que sabia muito bem o que ia acontecer. Depois de uma temporada positiva com o 4º lugar no Mundial de Construtores, a Honda queria mais, queria disputar o título. Para isso, eles precisavam de alterações radicais no carro. Voltando a construir 100% da máquina, moveram o motor e o assento bem mais para frente que o comum, a fim de aumentar o equilíbrio do carro. E o problema disso? O piloto estava tão para frente que qualquer colisão frontal com quase certeza resultaria em fraturas graves na perna. E para piorar, eles mudaram o material do corpo do carro de alumínio para magnésio, um material extremamente inflamável. E assim nasceu o RA302, um caixão sobre rodas. Nos testes, o Surtees chegou a descer a madeira em cima da Honda. Disse que o carro era indirigível e que não pilotaria enquanto o chassi fosse feito em magnésio, chamando ele de uma armadilha de morte. E a Honda se viu em um dilema: ouvir o seu piloto ex-campeão mundial e estrela da equipe, ou ignorar ele completamente e encontrar outra pessoa para colocar nessa bomba relógio. Eu dou uma chance para vocês adivinharem qual que eles fizeram. Pro GP da França, eles então chamaram o francês Jo Schlesser,
Lester, que faria sua estreia na Fórmula 1. Essa provavelmente seria sua única chance de mostrar serviço e tentar conseguir uma vaga na categoria. Não era um piloto brilhante, mas era uma figura carismática, e a filial francesa da Honda bancou a vaga dele. A corrida começou e logo na volta 2, Guiot perdeu o controle do carro, que bateu e fez ele virar de ponta cabeça. O impacto fez o carro despejar quase 200 litros de gasolina sobre ele mesmo, que então pegou fogo. As chamas se intensificaram ainda mais com as partes de magnésio do carro, criando um calor tão intenso que os bombeiros não conseguiam nem chegar perto. Lester, que estava preso no carro caído de ponta cabeça, foi incinerado. E para piorar tudo isso, eles ainda reconstruíram o carro da mesma maneira e estavam querendo obrigar o Surtees a dirigir ele na próxima etapa, mesmo com o ex-campeão tendo alertado sobre o que ia acontecer. Ele usou sua influência para tornar isso público e obviamente fez a mídia cair em cima da Honda, que tinha acabado de assinar a morte de um piloto e estava querendo fazer o mesmo com o Surtees. A Honda então recuou, completou a temporada com o carro da temporada passada e no final do ano saiu de vez da Fórmula 1. E a memória de Guiot continuou por muitos anos. Amigo pessoal dele, Guy Ligier, foi quem teria indicado seu amigo para a Honda. Ele ainda se sentia culpado pela morte do amigo e quando fundou a sua equipe, a simpática Ligier passou a colocar a inicial do nome dos carros de JS, para que Guiot sempre tivesse presente ao lado de Guy na Fórmula 1. E essa é a história de quando a Honda assinou a morte de um piloto. Eu quero saber a sua opinião sobre ela, então não esquece de deixar aí nos comentários. E aquele lembrete para você que gostou do vídeo, para não esquecer de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e ativar as notificações para você não perder mais nenhuma história. Um abraço e até o próximo vídeo.